Olá, queridos companheiros que estão adentrando agora no canal do YouTube da Apoio, o canal do conhecimento, aquele momento em que vamos aprender um pouquinho mais juntos. Você aí, no conforto do seu lar, ou onde você estiver, e nós aqui compartilhando com vocês conhecimentos que essa especialista vai trazer para nós através desse bate-papo. Por isso, é com grande alegria, uma honra estar recebendo todos vocês agora nesse canal que nos ensina tudo o que é necessário para vivermos aqui e agora. Uma vida planejada, perfeita, em todos os sentidos. Eu sou a Beth, psicóloga, pedagoga e gerontóloga da empresa Apoio. E tenho certeza que vocês têm acompanhado o nosso trabalho. Mas se vocês quiserem rever algum dos encontros temáticos ou podcasts, entre no nosso site apoiosaudeBemestar.com.br ou na página do YouTube. Dando continuidade ao programa Mais Saúde, hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que deve ser abordado de forma clara e simples. Alzheimer e seus desdobramentos. Onde posso me apoiar? Para isso, trouxemos uma grande amiga, uma especialista no assunto, a doutora Tânia Ferraz Alves, que eu vou aproveitar e pedir para ela se apresentar para vocês. Olá, Beth. Tudo bom? Tudo bom? Foi um prazer estar aqui no canal com vocês, no programa. É uma delícia estar aqui conversando. Meu nome é Tânia Ferraz Alves, como a Beth já falou, eu sou psiquiatra, sou psicogeriatra, eu coordeno a parte de psicogeriatria da Associação Brasileira de Psiquiatria e sou diretora da unidade de internação do Hospital das Clínicas, Instituto de Psiquiatria. Então, essa área de envelhecimento, de Alzheimer, é uma área muito importante, é um tema relevante para a gente estar discutindo, porque muitas vezes vem dúvidas, uma atrás da outra, e perguntas que a gente está recebendo sempre, e que às vezes poder esclarecer uma linguagem clara, que vocês compreendam, e possam acompanhar para se cuidar. Olha, muito obrigada por você estar tendo essa disponibilidade e nos ajudar, né? Para esclarecer qualquer dúvida que tenha sobre esse assunto. E todas os familiares e pessoas envolvidas no processo do cuidar. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo. Eu fui fazer até uma pesquisa para a gente conversar sobre isso e verifiquei que com o aumento da expectativa de vida, crescem os problemas relacionados ao envelhecimento, né? Sejam em suas condições físicas, emocionais ou mentais. Nesse contexto, há um aumento expressivo das doenças crônicos degenerativas, entre elas, claro, a doença de Alzheimer, o DA, o agravo mais prevalente, né, na população idosa. Com a progressão da doença, o portador de Alzheimer fica totalmente incapacitado de realizar o autocuidado. Ou seja, ele perde toda a sua funcionalidade para a realização de cuidados básicos, pessoais, né? Tornando-se dependente de cuidadores e familiares diante desses fatos. O objetivo deste estudo foi descrever impactos negativos que a doença produz na vida do cuidador familiar. As dificuldades encontradas para planejar os cuidados e os afazeres, né? O embaraço para o autocuidado e a alteração da qualidade de vida. O papel do cuidador é indispensável no contexto saúde e doença. Ser o único cuidador torna-se desgastante, uma tarefa muito difícil de levar. O ato de cuidar, por isso, é relevante haver qualidade em um processo de cuidados, tanto para o doente quanto para o cuidador, visto que as ocorrências e as mudanças de hábito alteram a sua qualidade de vida. As demências que são caracterizadas pela diminuição das funções cognitivas, intelectuais e perda de linguagem exigem uma maior
atenção por parte do cuidador. Me corrija se eu estiver errada, hein? Então, eu fiquei pensando, para falar com você, a doença de Alzheimer, ela é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade, né? A causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. Então, quando a doença se instala, doutora Tânia? Então, Beth, é isso que é interessante, né? Como você já até adiantou, é uma doença ligada ao envelhecimento. Quando a população envelhece, a gente vai vivendo anos após anos, a gente começa a ter mais doenças degenerativas, doenças crônicas. Uhum. E nesse envelhecimento vai aumentando os casos de demência, de perda cognitiva. Tem um componente genético? Tem, que a gente acompanha. Por exemplo, existe um gene, a polipoproteína E4, que aumenta a chance de ter Alzheimer no envelhecimento. E a idade aí é um papel importante. Você tem, por exemplo, com 60 anos, é pouca prevalência, é 5%. Mas quando a gente vai para os 70, para 80, a gente vai chegando a 30, 40% da população. Então a gente vê que vai aumentando de uma forma grande. E tem o Alzheimer puro, mas também tem o que a gente chama de mista, que é o componente vascular. E quando a gente vai olhar as causas, pensa em um monte de causas. Algumas a gente não tem o que fazer. Ter ou não a genética, por exemplo, idade. Mas é interessante que menos da metade dos casos, esse seria o principal motivo. A maioria é pressão alta, é diabetes, colesterol alto, depressão não tratada, obesidade, fumar, tabagismo, tudo isso ao longo da vida, gerando lesão, gerando problemas cerebrais que vão estar, quando a pessoa está envelhecendo, levando esse prejuízo. Então, se a gente pensar nisso, mais da metade dos casos, a gente poderia intervir com cuidados, com 30, 40, 50 anos. Geralmente eu pergunto para as pessoas quem que se cuida, quem que viu a pressão, quem que avaliou o colesterol, o diabetes. A gente ouve, mas eu tenho só 30 anos, tenho 40 anos. Mas espera, é aí. É aí que a gente iniciar esse tratamento logo, evita que a gente tenha consequências da doença. Porque se a gente deixar uma pressão alta até ter sintomas, são 10 anos às vezes. Diabetes, a mesma coisa. Então, se a gente pensar nesses fatores que a gente tem como modificar, olha quanta intervenção a gente tem. Estudar, aprender coisas novas, estímulo cognitivo, cuidar de doenças, evitar que essas doenças tenham consequências maiores. E aí a gente consegue equilibrar um pouquinho os fatores genéticos. Você vê, a gente estava preocupada, a minha pergunta foi, quando a doença se instala? Então, a gente nem precisa se preocupar, quando a doença se instala, a gente tem que prevenir todas as outras para evitar que o Alzheimer apareça. E isso só depende da gente, que é como você falou, se você deixar isso uns 10 anos, 20 anos, isso vai virar um hábito, e aí é difícil a gente mudar o hábito, né? Exatamente. É muito complicado. Eu sei que o Alzheimer ele é decorrente de lesões no córtex cerebral e degeneração do tecido nervoso, onde a pessoa exibe alterações progressivas importantes para o ser humano. Mas quais caminhos a gente pode procurar para diminuir a falta da memória? Que todo mundo, quando fala em Alzheimer, fala: não tem memória. Então, eu me preocupei em tentar resgatar isso para as pessoas. Acho que a primeira coisa é lembrar que esquecer é normal, né, gente? É verdade. Eu sempre brinco que, assim, quem aqui nunca foi no supermercado comprar ovo, chegou lá no supermercado, pegou um monte de coisa e no carrinho falava, ixi, eu vim pegar alguma coisa, o que que era? E a gente ficava, o que que era? Não lembra, chega em casa, o ovo. É o ovo que eu ia pegar. E aí que eu lembro. Isso é normal. Da mesma forma que se eu estiver desatenta, alguém vai falar alguma coisa, eu não vou gravar. Então, a nossa memória, ela depende de alguns fatores. Atenção, por exemplo, foco. Aquilo que me importa, eu gravo muito mais do que aquilo que eu estou desatenta. Quando alguém fala, às vezes, eu brinco que eu escuto muito, ela só lembra daquilo que a interessa, eu falo, tá ótimo, é aí que é normal mesmo. O que não nos interessa, eu vou esquecer. Então, a nossa memória, ela tem essa característica. Quanto mais eu focar, mais eu vou gravar. Em compensação, quando a gente vai falar de demência, de Alzheimer, a gente começa a ter um pouco diferente. A pessoa esquece coisas que são importantes para ela. É aquela pessoa que nunca esqueceu de pagar uma conta, esquece de pagar a conta.
É aquela pessoa que sempre lembra o aniversário de todo mundo, que não é o meu caso, eu sempre esqueço, e ela esquece o aniversário do neto. Vocês veem que é um pouquinho diferente, é esse esquecimento não esperado. E mais do que isso, a pessoa não percebe que ela esqueceu. Eu acho que todo mundo aqui já aconteceu. Eu dou exemplo meu nessa hora. Eu ia viajar, peguei um livro, um Kindle, pus para carregar e guardei. Guardei tão bem guardado que eu só achei quando eu voltei da viagem. Meu Deus. Exatamente, Beth. Eu sabia que eu tinha guardado e olha só, eu lembrava que eu tinha guardado, eu lembrava de ter guardado num lugar para não perder e pegar para viagem, ou seja, fora do meu lugar habitual, e pronto, né? Só fui achar depois. Foi tão bem escondido. Foi tão bem escondido. Mas você vê, essa diferença de Alzheimer. No Alzheimer, a pessoa não lembra. Então, o que ela vai achar? Fui roubada. Tanto é que, muitas vezes, a pessoa vem para o consultório com uma queixa. Ela está dizendo que a empregada, que o marido, que os filhos estão levando as coisas dela. E depois ela acha. Porque a pessoa com Alzheimer, ela guarda, mas ela não lembra de ter guardado. Apaga. Então, quando eu não acho, a minha lógica, fui roubada. Então, essa questão da memória que a gente vai vendo. Então, se eu estou pensando em estimular a memória, eu tenho que estimular a atenção, eu preciso estimular a concentração, dar atividades que interessam. A gente não consegue se concentrar naquilo que a gente não gosta. Verdade. Então, fazer coisas que mobilizam, usar recursos para favorecer, por exemplo, riscar. Vocês já repararam quando vocês fazem uma lista de compras, a gente lembra muito mais os itens do que quando a gente não faz. É verdade. E é interessante que escrever à mão memoriza mais do que digitar. Se vocês escrevem uma coisa à mão, vocês vão ver que a memória fixa muito mais do que se eu só simplesmente digito. Então, tá escrevendo, tá registrando, fazendo agenda, isso faz com que a gente fortaleça o lembrar, porque eu foco mais a atenção. E, com isso, eu vou estar trabalhando e vou estar estimulando a minha parte de memória. A parte de café, de chá, a gente tem que evitar isso ou tudo bem? Sim, tudo que é de excesso não faz bem. Então, assim, se você tomar 10 xícaras de café por dia, não é bom. Tem gente que toma mesmo. Tudo que é excesso não é bom. Mas, assim, o café em si, a cafeína, ela é um estimulante. O chá é um estimulante, só não tem que tomar cuidado de não fazer um excesso, porque às vezes a pessoa pode ter uma gastrite, uma úlcera de tanto café que ela está tomando. Ou fazer uma abstinência quando ela fica sem o café, que também não é bom. Eu me lembro que, quando eu estava estudando esse tema, na alimentação, estava escrito, me corrija se eu estiver errado, que a gente devia incluir tomate, ovo, leite, germe de trigos e nozes, porque eles contêm substâncias que ajudam a evitar o esquecimento e a gravar informações. Correto isso ou fake? Você viu o que você falou, na verdade? Uma alimentação saudável? É verdade. Quer dizer, eu não como nozes todos os dias. Isso, mas assim, a gente está falando o quê? De uma alimentação balanceada. Tá certo. Com ferro, com vitamina B12, com ácido fólico, com ômega 3, com ácidos graxos. Tanto é que se a gente comer de uma forma saudável, a gente não precisa nem de suplemento. Agora, se por acaso eu não tô, eu vivo de McDonald's, de pizza, de bobagem, né? Quer dizer, se a gente olhar o nosso arroz com feijão, com a carne, com a salada, e frutas e verduras, eu estou fazendo uma dieta variada. Eu posso colocar um pouquinho mais de alguns ácidos graxos nas nozes, nessas frutas mais secas, mas tá aí, quer dizer, um peixe vai ter um... E a gente não precisa nem sair muito da nossa dieta, do dia a dia, do arroz com feijão, que é muito boa, tem ferro, tem vitamina B12, você vai ter, por exemplo, na carne também, substâncias, você vai ter na salada vitaminas. Então, eu diria assim, comer de uma forma variada e saudável, a gente está dando os nutrientes que a gente precisa para o nosso cérebro. Então, nós já falamos de alimentação, de anotações, da memória, falamos até das causas da doença de Alzheimer, que seriam a gente se cuidar desde cedo para evitar isso, né? Mas o que acontece com o cérebro de uma pessoa com Alzheimer? É diferente? Sim. A doença, ela é uma degeneração, uma lesão. Primeiro, assim, uma má notícia que eu já vou dar para todo mundo: nosso cérebro está atrofiando.
Ele desenvolve até os 18 e depois ele começa a perder. Tanto é que se eu fizer um exame de imagem, uma tomografia, de alguém com 18 anos, de alguém com 30, de alguém com 50 e com 70, vai ser diferente. Isso é normal. Por isso que a gente percebe, conforme a gente envelhece, a gente começa a ter algumas dificuldades que a gente não tinha quando a gente tinha 18 anos. Mas, quando a gente vai falar de Alzheimer, a gente vai falar de algumas lesões. Acumulam substância. Tem uma chamada beta-amiloide, esse nome é complicado, mas ela vai gerando uma lesão no cérebro. Tem outra substância que chama emaranhados neurofibrilares, outro nome complicado, proteína tal, que são substâncias que vão se depositando e elas destroem os neurônios. E a gente vai vendo algumas áreas do cérebro sofrendo mais. Áreas que são importantes para a memória, para a linguagem, para a atenção. Tanto é que é muito comum, quando a gente vai pegar um cérebro com Alzheimer, ele tem uma atrofia muito maior da que teria na mesma idade. Entendi. A gente percebe essa modificação. E a gente vai ver clinicamente, a pessoa começa a ter esse problema de memória, ela começa a ter uma alteração de comportamento, ela vai ter toda uma série de problemas que impactam no dia a dia, que levam a prejuízos na qualidade de vida dela, no dia a dia, nas atividades que ela faz no dia. Tá. Então, nós já falamos de perda de memória, da alimentação, da neurotransmissão, né? O que é demência em fase terminal? Aí é uma fala que a gente vai falar, vai usar essa parte quando a pessoa já perdeu todas as habilidades e atividades. Tá. Quando a gente começa no Alzheimer, o inicial, esses esquecimentos, em que a pessoa se desorganiza, começa a não pagar conta, e aí ela precisa de ajuda para atividades complexas. Ela não consegue mais mexer com o banco, ir no supermercado para fazer a compra e se organizar, mas ela consegue cuidar dela mesma, de alguma forma. Conforme ela vai evoluindo, ela vai perdendo mais habilidades. E na fase terminal, é alguém que precisa de ajuda para comer, precisa de ajuda para se vestir, precisa de ajuda para tomar banho, ela fica dependente de tudo. E também começa a ter problemas neurológicos. Ela perde, por exemplo, a continência urinária, ela começa a ter escapes, ela começa a não mais conter as fezes, ela começa a ter uma dependência completa de cuidados. Essa é a fase final, mas leva muito tempo para chegar lá. E a ideia de um tratamento é que a gente dê autonomia e independência por muito mais tempo, né? Existe um tempo de vida de uma pessoa com Alzheimer ou não? Cada um é um caso. Tem a média quando a gente não tinha tratamento. Quer dizer, se eu olhar aquele período antes de qualquer remédio, era 8 a 9 anos depois de instalar a doença. Que ela chegava nessa fase mais terminal. Mas o que o remédio faz? Ele desacelera. Então, quanto mais precoce faz o diagnóstico, a gente consegue entrar com uma medicação que ela age num receptor, na acetilcolina, ela faz uma série de modificações que desaceleram a progressão. Quando ela desacelera, a gente dá mais tempo de autonomia. Então, ela fica mais tempo naquela fase inicial, que ela precisa de pouca ajuda, precisa de uma supervisão. Ela fica mais tempo naquela fase intermediária, na qual ela precisa de um cuidador com um pouco mais de atenção, mas ela não está tão dependente. Então, aí a gente alarga esse tempo. Tanto é que a gente pode alargar para 3 vezes o tempo, eventualmente. E aí dá para pensar o que a gente está falando aí de anos. Principalmente porque se instala mais tardiamente a doença. Você vê como a vida é sábia, né? A gente, quando é jovem e descobre o Alzheimer, a gente toma um remédio para desacelerar. E a gente, idosa, aí já está tudo mais lento, então vai demorar mesmo. A gente já não tem muita autonomia, então o Alzheimer vai indo junto conosco, eu acho, né? Eu falei, nossa, quando você começou a falar, eu falei, gente, olha como Deus é sábio mesmo, estamos indo devagar mesmo, até a autonomia vai acompanhando o Alzheimer. Quem tem mais chance de ter Alzheimer? Então, assim, todos nós, quando envelhecermos, então, é que a alternativa outra é pior, né? É verdade. Então, vamos pensar que a gente vai envelhecer. A partir do momento que a gente envelhece, pessoas que são hipertensas não tratadas, diabéticos não tratados, pessoas que não estudaram e não aprenderam coisas novas. Tem pessoas que não estudaram. A gente pode... Mas sabe aquela pessoa que gosta sempre de aprender uma coisa nova? Ela está sendo estimulada, ela pode não ter anos de estudo, mas ela tem estímulo constante. Aquelas pessoas que não têm estímulo nenhum, que é uma situação que a gente está vivendo hoje, que aumentou isolamento social.
a falta de socialização. Isso aumenta um pouco e faz com que algumas pessoas que estavam começando o quadro acelerassem um pouquinho, porque perdeu estímulo, perdeu contato social. Por exemplo, pessoas que perdem a audição, elas passam a perder estímulo. Então, se ela não usa o aparelho precocemente, e se a gente lembrar, né, é tão difícil a gente colocar essas coisas, né? Eu lembro, pegando para mim a dificuldade que foi para pôr óculos de leitura. Imagina quando começar a ter problema de auditiva. É difícil a gente assumir que a gente tem um problema de envelhecimento. E aí a gente leva muito mais tempo para a gente colocar aquilo que equilibra, que faz com que a gente estabilize mais rapidamente. Eu concordo com vocês, porque eu levei minha mãe no geriatra, né? E o geriatra falava assim: a senhora tem que colocar aparelho de audição, porque o ouvido já não vai mais voltar e a senhora tem que ter uma qualidade de vida, porque a sua cabeça está muito boa, a senhora tem que participar das conversas. Ah, ela aceitou. Só que na hora do dia a dia nem sempre é assim, né? Exatamente. Eles colocam e não ligam. Mas como não quer pôr aparelho, a televisão vai falar, você não vai ouvir. Eu não estou afim de interagir hoje. Eu falo, gente. Exatamente. Só que a falta de interação, ela leva à falta de estímulo. E nosso cérebro é que nem um músculo. Parou de estimular. O que a gente está vendo hoje em dia, com tudo isso que a gente vem passando? As pessoas ficaram em casa. Se antes elas andavam, iam para a padaria, para o supermercado, para o banco, e andava aí seus 5 quilômetros na semana, pelo menos, passaram a andar quarto, sala, quarto. Então estão caindo, estão com o músculo mais fraco. E da mesma forma que o músculo ficou mais fraco, e a gente vai precisar estimular, fazer fisioterapia, se eu não tenho estímulo mental, eu vou perdendo habilidades. Então, por exemplo, se eu passo a não me organizar, ter que me orientar espacialmente, eu começo a me perder mais facilmente. Se eu não leio, eu começo a ler com mais dificuldade. Se eu não estou escutando, eu estou tendo pouco estímulo, eu vou ter vontade de não fazer, porque vocês já repararam como quando uma coisa é difícil, a gente tende a não fazer? Tem muita gente que está falando, eu não quero fazer atividade física porque eu canso. E eu sou doente por isso. Quando eu não faço, eu me sinto mal, mas o que vai fazer? Exatamente. E o que a gente pode fazer? Porque a gente sabe que tem pacientes de Alzheimer mais calmos e aqueles mais nervosos. Quando esse paciente com Alzheimer surta, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é pensar a agressividade, o surto, como um sintoma de algo. A criança, quando chora, ela chora porque algo está incomodando. Certo. E o paciente com demência, ele surta quando algo não está legal. Então, a primeira coisa é olhar aquilo que não está legal. Será que o ambiente está com pouco estímulo ou está com estímulo demais? Porque também, você lembra da criança que se a gente levar e ficar fazendo um monte de coisa, chega à noite já está 1.000.000 por hora, né? Idoso também, quer dizer, eu sempre conto assim, ó, Dia das Mães, pegar a vovó que está com Alzheimer, levar para o restaurante cheio de gente, que ela vai almoçar às 2 da tarde, cheio de barulho. Quando ela chegar em casa, ela vai surtar. É uma consequência. Então, olhar se aquele ambiente está bom, ou então eu não faço nada, deixo ela sentada no sofá com a televisão desligada. Também ela vai reagir. Ver se como a pessoa está conversando. Às vezes, há uma certa oposição, a pessoa não quer tomar banho naquela hora, e a gente vai tomar banho, e vai tendo briga. Então, nessa hora, a gente ensina assim, olha, desvia a atenção. Existe uma crise que as pessoas que vivem com Alzheimer, com pessoas, contam muito, eu quero ir embora. Por quê? A memória da pessoa vai sendo prejudicada, e ela lembra da casa dela de outra forma. Aí ela não reconhece o ambiente, aí, quero ir embora. E aí os filhos, é sua casa. Não é sua casa, não é. E aquilo vai crescendo. Então, muitas vezes, o que a gente precisa fazer é um manejo, mudar a atenção da pessoa, fazer ela prestar atenção em outra coisa. Olha, então, vamos ouvir uma música, depois a gente vai embora. E nisso, ela foca atenção em outra coisa e ela baixa. Perceber se a gente não está, de repente, não falando com ela. Às vezes, o surtar tem a ver com isso, como eu interrompo alguém, como eu estou agindo em casa. Então, primeira coisa é olhar para isso. Segundo, é trabalhar para evitar situações e tentar, que a gente fala, desescalonar. Se eu percebo que eu estou discutindo e está começando a levantar a voz, muda de assunto. Eu não quero tomar banho, ao invés de eu discutir, vamos tomar o banho agora e forçar, vamos fazer outra coisa, vamos ouvir uma música? Vamos entender por que a pessoa não está querendo tomar banho. Às vezes, lavar a cabeça é muito angustiante para a pessoa com demência. Ela se sente mal.
mas de repente o chuveirinho acaba com a história, é uma questão da gente fazer uma adaptação, pôr uma música no banheiro. Eu sempre Olha lembro que de uma paciente. bacana isso. Eu lembro de uma paciente que, por exemplo, não queria tomar banho, mas ela adorava Roberto Carlos. Então, o que fizeram? Fizeram um radinho com música do Roberto Carlos, e na hora o banho era ouvir Roberto Carlos. Resolveu o problema. Ela quer tomar 3 banhos por dia agora. Nossa, que bacana. Então, muitas vezes, o que a gente precisa fazer é achar uma saída. Quer dizer, pensar em algo para saída, e não como algo que não tem jeito. Porque, e quando não consegue o manejo comportamental, que é esse, aí sim, um médico pode ajudar com algum remédio. Tem remédios que diminuem um pouquinho a agressividade. Mas eu sempre falo que não tem remédio que faça a pessoa querer ser cuidada, não tem remédio que faz ela não querer ir embora de casa quando ela não quer essa casa, não tem remédio que não faz ela ficar andando um pouquinho, porque a pessoa com Alzheimer às vezes faz isso, ela fica andando um pouco pela casa, sem ter um incômodo. Quem tem incômodo é a família. Então, essa hora está organizando para melhorar a rotina, dar suporte ao cuidador, que muitas vezes ele está com estresse de cuidador. Precisa dividir, porque geralmente quem mora com pessoa com Alzheimer tem um baita estresse, uma baita sobrecarga. E quando cuidar sozinho, às vezes tem irmãos, vamos dividir um pouquinho, vamos no final de semana, numa fase mais moderada, avançada, não dá para levar a mamãe para casa de alguém, mas alguém pode ir para minha casa e eu saio, passo o final de semana fora. E combinar essas divisões ajuda muito a ter uma melhor qualidade de vida. Eu achei muito até reconfortante para mim um exemplo que você deu, porque eu às vezes me sinto culpada, não tanto agora que teve a pandemia, então não estava tendo tantas reuniões familiares, mas, por exemplo, eu não gosto de deixar o meu pai sozinho com o cuidador quando está todo mundo se reunindo para um aniversário de alguém. E até minha mãe foi falar comigo, mas, Beth, é exatamente o que você falou. Beth, você acha que seu pai se sente bem com aquela gritaria? As pessoas não há, ninguém está gritando, mas está conversando, dando risada, porque faz muito tempo que não interage com o outro. Aquilo para ele é muito barulho, ele fica incomodado que ele quer voltar para a casa dele imediatamente. Sabe assim, você chega 5 minutos, você tem que trazer ele de volta. Aí eu falo, eu não me incomodo, eu levo ele de volta, mas minha mãe, mas para quê? Ele está bem em casa, é só um aniversário, ele não está nem ligando. Então, é bom as pessoas saberem esse exemplo que você deu, e eu quis reforçar, porque a gente não tem que se sentir culpada, a gente tem que ter o bem do paciente, e para ele já não está mais importando ir, conviver com todo mundo, ele não deixou de amar a gente, mas só que ele não está mais interagindo do jeito que ele interagia, né? Exatamente, Beth. Eu acho que essa hora que a gente começa a olhar o que é melhor para ele, não é o que é melhor para mim. Às vezes, por uma boa vontade de fazer o que é melhor para mim, não, mas eu gosto de viajar. Eu tiro a pessoa do ambiente conhecido. Quando alguém pergunta sobre viagem, eu falo, olha, se você for para aquele lugar que você sempre foi, que a vida toda a pessoa conhece, que o ambiente conhecido vai até dar certo. Mas se for para um lugar completamente desconhecido, para mostrar uma coisa nova, você só vai gerar, na verdade, angústia, dificuldade. É o que você falou, quer dizer, às vezes não levar para o aniversário é melhor. E a gente leva por culpa nossa, né? Quer dizer, é a nossa culpa que faz levar, não é ele. Se a gente perguntar o que você quer, ele vai dizer ficar em casa. É como se a minha mãe lembrasse para mim assim, ele não vai deixar de te amar porque você deixou ele num aniversário em casa. Então, é importante a gente trocar isso com as pessoas, né? Outra coisa que eu percebo, por exemplo, o meu pai já está com mais dificuldade para falar. Mas se eu quero que ele me entenda, eu tenho que sentar, parar, olhar como a gente está fazendo, olhando uma no olho da outra, e eu falar bem devagar. Então, doutora Tânia, o que a senhora quer? Pé. Aí ele consegue entender. Agora, se eu passar rapidinho e falar, oi, Tânia, tudo bem? Pronto. Ele não entende nada, porque eu acho que os neurônios ficaram menores, né? Não sei, diminuiu a compreensão. E diminuiu mesmo, porque a pessoa perde a atenção. Então, ainda mais, imagina aquela mesa com conversas paralelas. Nossa É um Senhora. horror. Então, o melhor jeito é olho no olho, se possível, segurar na mão. O toque é muito bom, porque o toque faz a pessoa se sentir presente.
e falar com a pessoa e dar tempo para a pessoa responder. Porque ele vai responder mais lentamente. Perceber o que ele gosta, perceber o que ele não gosta. E a gente vai se ajustando. E é esse se ajustar que é difícil no começo para a família, porque a gente não está acostumado, né, a se adaptar. E eu falo, olha, vai percebendo. Às vezes a pessoa gostava de assistir novela, não gosta mais, mas gosta, por exemplo, eu tinha um paciente que adorava filme. Depois, o filme ele não conseguia mais acompanhar, mas ele gostava do Gordo e o Magro. Depois passou a ser desenho, Pica-Pau, Tom e Jerry. A gente foi achando coisas com a família que ele gostava e prendia atenção, mas era 10, 15 minutos. Depois, outra atividade. Isso mesmo. E buscar essa mudança, quer dizer, para ver aquilo que mobiliza, aquilo que gosta, aquilo que busca atenção, que dá prazer, né? Eu acho assim, com meu pai também, eu já percebi isso, a atenção é pequena, não dá para você fazer uma atividade de longa permanência que não tem muito isso. Mas, por exemplo, se ele vê a minha mãe sentada lendo o jornal, eu posso pôr o jornal para ele. A minha mãe fala, Beth, ele não lê? Eu falei, não importa. Ele vira. Ele fica virando. Eu acho que ele só lê os títulos, sabe? Mas não tem problema, ele está lendo como ela está lendo. Então, ele se sente no mesmo nível, é muito legal isso, muito. Exatamente. E aí eu fico pensando, doutora Tânia, se eu tenho um paciente com Alzheimer e só estou eu e o paciente, aonde eu posso me apoiar? Isso, primeiro, sempre eu falo assim, a família buscar rede de apoio. Certo. A primeira coisa que eu falo assim, vamos olhar a rede de apoio? Vamos olhar irmãos, vamos olhar coisa, porque é muito comum ter irmãos, só que eu não peço ajuda. Então, a primeira, mas ele... Pera, não é oferecer ajuda, não é pedir ajuda, é dividir o cuidado. Então, a primeira coisa, a gente vai dividir cuidados. Dividir cuidados se organiza. A rede de apoio, a gente pode ter, por exemplo, a Abras, que é uma associação brasileira de Alzheimer. Você tem o grupo de cuidadores, né, que a Beth cuida de saúde, que tem trabalhos. Você tem pessoas que você pode trazer, que são cuidadores, que vão ajudar. Muitas vezes a gente fica assim, se eu trazer um cuidador, quer dizer que eu falhei como filha? Não. Eu preciso de alguém que me auxilie, que esteja... E tem pessoas formadas para isso, e que podem estar auxiliando. Buscar a rede, às vezes, como é que eu consigo me organizar? Para quê? Para que eu diminua o estresse de cuidar da família. Porque, assim, é um estresse. Dizer que não, mudar o papel, quer dizer, eu ter que cuidar de um pai, uma mãe, no qual eles cuidavam de mim, quer dizer, como é que eu vou dar ordem para eles? Como é que eu vou tomar decisões por eles, né? Quer dizer, então, a gente precisa fazer isso. Pensar nas questões médico-legais também, que às vezes precisa fazer interdição, às vezes precisa fazer questões assim. Eu lembro as pessoas nessa hora que, por exemplo, imposto de renda, Alzheimer, demência, é um dos fatos que deixa você ter isenção de pagar imposto de renda. De repente, ele tem uma pensão que paga imposto, entrando na Receita Federal, com a documentação que o médico faz, você consegue isenção. A pior coisa que tem é pedir assinatura enganada. Então, vai, entra nas coisas, quer dizer, ajusta o que é necessário para os cuidados. Você vê que nessa hora, às vezes, com a isenção de imposto de renda, a gente consegue pagar o cuidador, para dividir alguns dias, poder se organizar. E grupo de apoio é fundamental, porque muitas vezes o que você está passando, outra pessoa também está. Uma solução que uma outra pessoa teve te ajuda, ou a sua solução pode ajudar o outro. E é nesse grupo de apoio que a gente tem essas trocas. Eu vi também que tem SUS, que eles disponibilizam, né, medicamentos mais baratos, porque o medicamento de Alzheimer é muito caro. Tem também faculdades de medicina que disponibilizam cuidadores, são esses apoios, que às vezes a gente não tem condição de pagar, você vai lá na faculdade, faz um cadastro, tudo. É uma ajuda, né? A medicação para Alzheimer, que são os anticolinesteráticos, é disponibilizada no SUS, grátis. Grátis. Quer dizer, é no alto custo, tem uma documentação que precisa preencher, o médico tem a cada X tempo fazer o exame exame de estado mental, mandar a documentação, mas você tem direito a ter essa medicação de graça. Como muitas medicações têm no alto custo para outras doenças também. Às vezes, a gente está pagando os remédios lá e, de repente, vamos dar uma olhada.
Quando os pacientes me falam, assim, vamos ver o que você está tomando, se de repente a gente não tem alternativas que eu posso estar reduzindo esse gasto, porque o gasto com o idoso é muito grande. É remédio, é necessidade. Então, pode-se pedir, por exemplo, se a pessoa precisa de outros aparatos, o posto de saúde permite que se peça. Então, a gente precisa entrar pelo posto, pelo SUS, quer dizer, conseguir aquilo que a rede dá para o cuidado. É bacana isso. Olha, já estamos, infelizmente, acabando o nosso bate-papo, porque a gente acha que está dando boas dicas para as pessoas sobre essa doença, que também não é nada de um bicho de 7 cabeças, né? Todo mundo fala Alzheimer, fala, e a gente está falando do dia a dia, da rotina, como ajudar, dicas importantíssimas. Eu gostaria que, se você pudesse dar 10 dicas ou 5 para os ouvintes reconhecerem os sinais de alerta da doença de Alzheimer. A primeira coisa que eu pensaria é assim, esquecer de coisas importantes. Tá. A pessoa começar a esquecer de coisas que ela nunca esquecia antes. Então, aquela pessoa que lembra aniversário, esquece o aniversário. É aquela pessoa, por exemplo, que é super organizada e não se perde, começa a se perder. Aquilo que a pessoa era ótima, que ela era muito boa, ela começa a ter dificuldade. Ter dificuldades em fazer coisas. Por exemplo, se eu falar que eu não acerto a comida, eu pode dar risada que não é Alzheimer, sou eu mesma. Eu não sei cozinhar mesmo. Eu erro tudo. Você também, né, Beth? Mas imagina aquela pessoa que cozinha bem e, de repente, ela começa a errar a mão. Começa a ter dificuldade. Então, ter dificuldades naquilo que a pessoa faz bem. Começar a falar coisas como fui roubada, colocar coisas em objetos em locais estranhos. E, de novo, mudança do hábito. Eu brincaria assim, na casa da minha mãe, eu encontrar o óculos dela no freezer é perfeitamente normal. Sempre que ela tinha alguma coisa, ela tem um déficit de atenção, toda vez que ela perdia alguma coisa, a gente começava a abrir os lugares mais improváveis que ia estar por lá. Isso é o dela, quer dizer, então, essas mudanças, aquilo que mudou de diferente e gerou um prejuízo. A pessoa começava a falar que está sendo roubada, porque perdeu coisas. O remédio, é muito comum a pessoa se desorganizar no remédio, porque se já parar para pensar, a memória que você tem para tomar remédio ao idoso é de manhã, é de tarde, de noite. Então, você começa a ver que a caixinha não está sendo tomada direito. Coisas que ela faz, ela começa a se atrapalhar naquelas atividades chamadas instrumentais. Quem dirige começa a bater o carro, ela começa a errar as compras do supermercado. Outra coisa que a pessoa perde é uma noção de dinheiro, não na conta, mas no que significa. Se eu perguntar, por exemplo, o número, fazer a conta, olha, se eu tiver R$50, eu vou comprar R$30, quanto é de troco? A pessoa acerta. Mas, de repente, ela está dando R$50 de gorjeta para o rapaz do supermercado. Ela perde a noção do quanto significa isso. Então, você vê que começa a ter essas dificuldades. Pode ter dificuldades, por exemplo, quando tem um problema, ela entra em desespero, que é catastrofização. Quer dizer, uma coisa que ela não sabe resolver, ao invés, ela não consegue parar e pensar, ela começa a ficar ansiosa, ficar desesperada, ela não se contém mais, dificuldade de continência das emoções, uma oscilação de humor. Vocês veem que eu estou falando sempre de coisas que vão sendo modificadas e prejudicando, dificuldades. Tem pessoas que ficam mais apáticas, ficam desinteressadas. Viu que está tendo uma modificação, essa modificação está acontecendo e está tendo um prejuízo na vida do dia a dia. Eu acho que a dica é isso, prejuízo na vida. Quer dizer, impacta o dia a dia, prejudica os relacionamentos dela, dificulta o dia a dia da pessoa. Aí a gente começa, precisa ser visto. E aí tem rastreio, tem instrumentos que os médicos da atenção primária, médico geriatra, pode fazer, que avalia aí sim diretamente para falar, tem alguma coisinha aí. Eu acho que essas dicas foram maravilhosas. Eu diria que uma dica importante para nós duas passarmos para os ouvintes é que o Alzheimer é uma doença como outra qualquer, só que com as características delas, se a gente souber as características, a gente consegue lidar de uma maneira mais leve possível, né? Não surpreende, porque a grande dificuldade é que muitas vezes a pessoa se surpreende. Quando a gente consegue saber como é que funciona, você entende e administra, e com isso consegue estar convivendo bem, dando tempo.
E tratamento vai modificando, já tem remédios novos sendo lançados fora, chegando no Brasil, e que vão ser novos estudos, que daqui a alguns anos, vai ser diagnosticado mais precocemente, vai ser feito outros tratamentos. Então, olhar como uma doença mesmo, como um diabetes, uma pressão alta, que tem tratamento, que tem cuidados. Eu acho que seria assim, amenizar, se a gente tivesse que dar uma dica, seria amenize o conflito, né? Porque aí a doença, ela vai progredir naturalmente e a gente vai conviver com ela numa boa, né? E se a gente pensar, por exemplo, até falaria uma mensagem, o diabetes, 30, 40 anos atrás, era um horror. Ter diabetes significava ficar cego, Nossa, ter úlceras na perna, pé diabético. Hoje, se alguém tem diabetes, eu tenho diabetes. Eu tomo meu remedinho, minha glicemia está ótima, não tem problema nenhum com ele. O Alzheimer, ainda, a gente está numa fase inicial, até por questões de diagnóstico, de dificuldades. Mas daqui a alguns anos, vai ser exatamente isso, vai ser que nem um diabetes, uma doença para ser tratada, ser controlada, e, com isso, prevenir as consequências da doença, que é o que a gente está falando, né? é verdade. Olha, não tenho como agradecer, gratidão por você ter passado todas essas informações tão importantes para todo mundo aqui. E se você que está nos assistindo agora ainda não está inscrito no canal da Apoio, corre lá, se inscreve, acesse o site apoiosaudeBem-estar.com.br e saiba mais sobre as nossas ações. Obrigada mesmo, foi um bate-papo maravilhoso. Olha, obrigada a você, Beth. É sempre um prazer estar com você, estar conversando. Sabe que adoro estar com todos vocês aqui no dia a dia e estar nesse canal aí, contribuindo Muito obrigada mesmo. Ó, um beijo de coração. também. Um abraço. Até mais para Até todos. mais para todos.